Vamos trabalhar agora com alguns exemplos relacionados aos ângulos complementares e suplementares. Nós sabemos que os ângulos complementares são aqueles que somados vão ser 90 graus. E os ângulos suplementares somados vão ser 180 graus. Quando eu falo em um ângulo complementar, eu estou falando no ângulo reto. E quando eu falo no ângulo de 180, é o ângulo raso. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: calcule a medida dos ângulos abaixo. Então, vamos aqui para a letra A. Para mim saber a medida de cada ângulo aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o valor do meu x. E como é que eu vou descobrir o valor do meu x? Quando eu somo esses dois ângulos aqui, eles formam o ângulo de 90 graus, porque aqui é um ângulo reto. Então, quer dizer que esses dois ângulos somados, eles são complementares. Então, primeiro vamos fazer a soma desses dois ângulos. 2x mais, o segundo ângulo é x menos 15. Então, x menos 15. Somado esses dois ângulos, eles vão ter que ser iguais a 90 graus. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Somar os dois ângulos e igualar a 90, para me descobrir quem é o valor do meu x. Aqui é a equação do primeiro grau. Quem tem x permanece antes da igualdade, que é o primeiro membro. Quem não tem x passa para o segundo membro com o sinal invertido. Então, ó, o 2 tem o x, então ele permanece do jeito que está, 2x. Mais x, então eu vou baixar aqui, ó, mais o x. Já o 15, ele não tem x, então ele passa para o segundo membro da igualdade com o sinal invertido. Como ele está negativo, ele passa positivo, então fica 15. E o 90, que já está sem o x, ele permanece aqui, mais 90. Então, agora eu vou resolver para me descobrir o valor do x. 2x mais x é a mesma coisa de eu ter 2 mais 1, que é 3, só que é 3x. 15 mais 90 é exatamente 105 graus. Agora, se a gente observar aqui, ó, entre o 3 e o x tem uma multiplicação, não aparece sinal nenhum, então aqui é uma multiplicação, é uma conta de vezes. Como o 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai ficar com x é igual a 105 dividindo por 3. Fazendo a divisão, a gente vai obter 35. Pronto. Se a questão tivesse pedido apenas o valor do meu x, eu iria parar aqui. Só que a questão foi além. Ela pediu a medida do ângulo, de cada ângulo. Então, vamos aqui calcular os ângulos. O primeiro ângulo que eu tenho aqui, ó, é 2x. Nós sabemos que aqui é uma multiplicação entre o 2 e o x. O valor do x que eu encontrei foi 35. Então, aonde tem o x, eu vou colocar o quê? 35. Então, aqui vai ficar 2 vezes 35, que é 70. Então, esse ângulo meu aqui, ele mede 70 graus. Como eles são complementares, o outro é o que falta para 70, que é 20. É o que falta para 90, que é 20. Mas vamos fazer a continha aqui. O outro ângulo, ele mede x menos 15. Quem é o valor do meu x que eu encontrei? 35. Então, vai ficar 35 menos 15, que é 20 graus. Então, os meus dois ângulos são 70 e 20. Na letra B, nós temos 3 ângulos, mas a soma desses 3 ângulos tem que ser igual a 90. Então, vamos somar aqui. Primeiro ângulo, eu vou colocar x mais 40. Segundo ângulo, mais 3x. Terceiro ângulo, x menos 10. Tudo isso igual a 90 graus, porque eles são complementares. Somando esses ângulos, eles vão ter que chegar em 90, né? Vai ter que ser 90. Então, mais uma vez, eu vou colocar a igualdade aqui. Quem tem x fica no primeiro membro. Quem não tem x passa para o segundo. Primeiro eu tenho x, esse aqui eu vou baixar. Agora, o 40 não tem x, então ele vai ter que passar para o outro lado da igualdade, certo? Ele tá aqui positivo, ele vai vir o quê?
negativo, né? O inverso da adição é a subtração, então fica menos 40. O 90, como já está no lugar certo, eu já vou colocando ele aqui, 90 graus, certo? Mais 3x, então esse tem x, esse fica. Mais x também fica. Agora eu tenho menos 10. Como ele não tem x, ele também passa para o segundo membro da igualdade com sinal invertido, com operação inversa. Está negativo, ele passa positivo, mais 10. Então, vamos resolver aqui o x. Quando não tem um número na frente da letra, é porque aqui é 1. Então, a mesma coisa de eu somar 1 mais 3 mais 1, que é 5. Só que é o quê? 5x. Então, fazendo a conta do outro lado, nós vamos ficar com 90 menos 40, que é 50. 50 mais 10, 60. A mesma coisa do 3 aqui, ó, do 3x, nós temos com 5x. O 5 está multiplicando o x, então a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos ficar com 60 dividindo por 5, que é 12. Se a questão tivesse pedido apenas o valor do x, eu já iria parar aqui. Só que ele pediu a medida dos ângulos. Então, a gente encontra o valor do x e volta para substituir em cada ângulo. O primeiro ângulo que a gente tem aqui é x mais 40. Quem foi o valor do x que eu encontrei? 12. Então, onde tem o x, eu vou colocar o 12. Então, fica 12 mais 40, que é 52. O outro ângulo que nós temos é 3x. Entre o 3 e o x, nós sabemos que tem uma multiplicação, então é vezes. Então, vai ficar 3 vezes 12, que é 36. E o terceiro ângulo, nós temos x menos 10. Então, vai ficar 12 menos 10, que é 2. Certo? O próximo exemplo aqui, ó, ele pede apenas para calcular o valor do x. A soma desses dois ângulos aqui tem que ser igual a 180 graus. Eles são ângulos suplementares. Então, nós vamos somar esses dois ângulos e eles vão ter que ser exatamente iguais a 180. Então, eu vou colocar 5x menos 30 mais o próximo ângulo, que é 2x. A soma deles vai ter que ser igual a 180. A mesma coisa. Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem x passa para o segundo. Sempre com a operação inversa. Primeiro que eu tenho aqui, ó, é 5x, então ele permanece. 30 não tem o x, então ele passa para o segundo membro. 180 já está do lado correto, aqui eu vou só baixar o 180. O 30, ó, estava fazendo uma subtração. Vai passar somando. O inverso da subtração é a adição, então passa o 30 positivo. E o 2, que já tem o x, fica antes da igualdade, no primeiro membro. E agora a gente vai resolver. 5x mais 2x é igual a 7x, igual a 180 mais 30, que é 210. Entre o 7 e o x, nós sabemos que tem uma multiplicação, então o 7 está multiplicando, ele vai passar dividindo. X é igual a 210 dividindo por 7, que vai ser igual a 30 graus. E aqui acaba essa questão. Eu não preciso substituir o valor do x, porque a questão não pede a medida do ângulo, pede apenas para que a gente encontre o valor do x. E nós encontramos que o x é exatamente 30 graus, certo? Por último, nós vamos resolver esses dois últimos exemplos. O outro exemplo diz o seguinte: determine o complemento do ângulo de 30. Complemento quer dizer que eles somados vão ter que ser 90 graus. Então, quem é o ângulo que vai completar 30? Quem é o ângulo que eu somo com 30 que vai ser 90? 60. Complemento de 30 é 90. Porque se eu somar 30 mais 60, vai ser 90. Na letra B, nós temos o suplemento do ângulo de 100. O suplemento. O suplemento de um ângulo, você somar, você vai ter que chegar em 180 graus. Então, se o ângulo já mede 100, quem é o suplemento de 100? É o que falta para 180. Então, vai ser
80. Certo? O último exemplo ele diz o seguinte: os ângulos 30 e 70 são complementares? O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos que somados vão ser 90 graus. Se você somar 30 mais 70, você chega em 90? Não. Você vai chegar em 100. Logo, 30 e 70 não são complementares. Certo? Boa aula e bons estudos!